Olá pessoal, começando aqui mais um Game Over Podcast. Hoje é dia 21 de novembro de 2024. Esse é o episódio 9 do podcast já. Semana passada eu cometi um erro, eu disse que eu estava gravando o episódio 7, porque eu perdi completamente a noção, mas já era o episódio 8. Então, isso me deixou até feliz, na verdade, sabe quando você percebe um erro e depois vê que você está mais adiantado do que você pensava? Eu já tenho mais conteúdo do que eu pensava. Então, isso foi um erro que acabou me deixando feliz depois. Enfim, hoje eu pensei, como o episódio da semana passada foi um pouco negativo, né? Falando, reclamando um pouco da humanidade, como é bem comum fazer na minha vida, mas para continuar, não para continuar, aliás, para complementar aquele episódio e falar de uma maneira um pouco menos negativa hoje, eu fiquei pensando essa semana sobre esse título que eu coloquei aí. Tem muita. Eu já vi. Eu não vou lembrar a frase exata. Na verdade, não tem uma frase exata, mas quem ouviu os episódios anteriores sabe que eu gosto da galera do Saco Cheio TV. E um dos caras lá, o Vinícius Ledesma, ele já falou em alguns episódios sobre o ser humano, o idioma, a linguagem humana não ser uma coisa que funciona. E desde que ele falou isso pela primeira vez, que eu não vou lembrar em qual episódio ele falou isso pela primeira vez, eu fiquei pensando muito nisso e eu concordo pra caramba com essa frase. Porque assim, existem tantos exemplos. Aí eu fiquei lembrando, né? Essa semana eu fiquei pensando em falar sobre isso. E para complementar um pouco o vídeo da semana. Ou o vídeo não, o podcast da semana passada, eu fiquei pensando nesse tema. O tanto que as pessoas falam, mas elas não conseguem se comunicar, né? Eu já reclamei um pouco da maneira que o ser humano se comunica no episódio passado. Só que no episódio de hoje eu quero falar sobre, mesmo quando as pessoas tentam se comunicar, o que a outra pessoa recebe não é, muitas vezes não é o que o primeiro falante quis transmitir, sabe? Não sei se vocês conseguem pensar em algum exemplo de imediato sobre isso, mas enfim, para complementar o vídeo da semana passada, pra gente entrar num assunto que eu já tava falando semana passada, nessa questão da política mesmo, eu comecei o ano passado a consumir vídeos do Luigi. Sabe o Luigi que faz React? Ele faz react de tudo, na verdade, só que por ele ser de esquerda, ele se identifica com uma visão de esquerda, é, ele também reage a muitos vídeos de política e fala sobre a opinião dele, a visão de mundo dele, enfim. E eu não conhecia ele, eu comecei a ver, eu achei muito curioso. Ele pensa muitas coisas que é diferente do que eu penso, não concordo com muitas coisas que ele fala, mas eu achei muito curioso e eu gostei de entrar em contato com essas coisas que eu discordo. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa e é muito interessante ver isso, ver como as pessoas pensam diferente, né? E tem visões é bom, visões de mundo completamente diferentes das suas. E aí eu já tinha um contato maior com pessoas que produzem conteúdo de política mais centro, mais direita. Eu já tinha um contato maior com essa galera, eu já conheço um pouco melhor. E aí o Luigi foi o primeiro que eu vi mais para a esquerda. E a partir do Luigi, por causa do Luigi, eu fui conhecendo Ian Neves e o Gaio Fato, quem mais? O Cauê Moura, alguns caras que eu não vou lembrar o nome, o Eduardo Moreira, talvez. Enfim, uma galera de esquerda que antes eu não tinha contato, eu comecei a ter contato e ver essas visões de mundo diferente. Jones Manuel é um importante nome aqui para eu citar hoje também. Por quê? Cara, é muito engraçado, tipo, todo esse contato que eu tinha antes com a galera mais pra direita, mais centro, mais liberal, talvez, eles pintam a galera de esquerda de uma maneira, né? Que quando você vai ver os vídeos da galera da esquerda, não é bem aquilo que foi pintado antes, sabe? E o mesmo vale para a esquerda também. Não tô aqui nem criticando nem defendendo um lado, como eu fiz no episódio anterior. Eu vou falar sobre os dois lados de maneira geral. E aí pode ter uma galera que acha que eu tô querendo bancar o isentão aqui. E não é. Repetindo o que eu falei no vídeo passado, os dois lados têm pontos positivos e pontos negativos. E eu não quero ficar preso nessa coisa de
defender um lado só, de ter um rótulo, entende? Eu acho isso ridículo. Eu não quero ter uma defesa cega sobre as coisas. Eu acho que você pode ver vídeos do Luigi sendo um cara de esquerda e ver muitas qualidades nele. Ver um cara de direita, sei lá, pega alguém de direita famoso aí. Mamãe Falei, talvez. Acho que todo mundo conhece Mamãe Falei por causa dos áudios, né? Então, ele também tem muitas qualidades e muitos defeitos. Tanto ele como o Luigi, então, tem muitas qualidades e muitos defeitos, estando em espectros completamente diferentes um do outro, certo? E eu tenho esse ponto de vista. Eu não sou isento aqui. Eu consigo ver. Eu não vou. Não é preto no. Assim. Não é 880, né? Não é só você chegar e falar, o cara não presta porque ele é de direita ou não presta porque é de esquerda. Não. Você tem que analisar o cara no seu total, né? Claro que você não vai conhecer o total da pessoa nunca, mas você tem que ter uma análise mais racional, é isso que eu quero dizer. Onde que eu tava? Sim. Então, quando você assiste os vídeos do Mamãe Falei e depois vai ver os vídeos do Luigi, por exemplo, usando esses dois de novo, você percebe, cara, que por mais que eles estejam falando de um mesmo assunto, eles não. Assim, é até difícil colocar isso em palavras, porque. Vamos tentar de novo. Por mais que eles estejam falando sobre o mesmo assunto, eles não estão de fato falando da mesma coisa. Tipo, o exemplo prático, para ficar mais fácil um pouco, eu falei do Jones Manuel. Se você não conhece, o Jones Manuel é um cara de esquerda. Eu não tenho certeza se ele se autodenomina comunista. Eu acho que sim. Mas ele é desses caras que pregam aí. Tem um vídeo, acho que é meio famoso dele falando que você, por exemplo, tem que ter ódio do seu patrão e ir trabalhar todos os dias pensando em esfolar o patrão. Algo assim. Ele usa essas palavras, tá? Não tô exagerando nada aqui, não. E ele é um cara. De novo, eu não sei se ele se autodenomina comunista, mas ele obviamente está no espectro da esquerda. E ele fala, por exemplo, que o Lula é um cara de direita ou centro-direita, alguma coisa assim. Muita gente que ouve isso agora, eu inclusive quando eu ouvi da primeira vez também, acha isso um completo absurdo, porque tipo assim, se você tem um mínimo de contato com esse mundo com essas discussões políticas aí, Lula e Bolsonaro, você deve ter já ouvido muitas vezes falar que o Bolsonaro é um cara da extrema direita e etc, etc, e o Lula é um comunista, esquerdista, etc, etc. E aí você vê um cara da esquerda falando que o Lula é, na verdade, de direita ou centro-direita. E você fala, cara, não. Assim, você entende que tem dois lados falando sobre uma mesma pessoa e esses dois lados colocam essa mesma pessoa em posições completamente diferentes. Então, quando um critica de uma maneira, o outro do outro lado vai ver essa crítica como completamente absurda. Tipo isso que eu falei agora. Se você pegar um cara de direita e falar pra ele que o Lula é de direita ou de centro-direita, vai soar muito absurdo pra ele. O cara vai rir da sua cara. Só que o Jones Manuel leva isso muito a sério. Entende? Então, eu tava pensando, antes de começar a gravar esse episódio, em colocar o título dele algo com perspectiva. E falar das diferenças de perspectiva das pessoas. E eu vou falar um pouco disso também. Mas eu achei interessante colocar essa coisa do idioma, porque, cara, é muito, muito doido isso de as pessoas se referirem sobre o mesmo objeto, sobre o mesmo tema, com visões completamente diferentes. E aí, o que um fala não é o que o outro escuta. Eu não sei se eu tô me fazendo entender. Acho que isso é mais um argumento para o que eu quero defender aqui. É muito difícil transmitir uma ideia, entende? É muito difícil se fazer entender. Não, não só. E isso não é só culpa do cara que tá falando. Claro que é possível você treinar a sua habilidade de comunicação e se tornar um bom comunicador e as pessoas gostarem de como você fala e etc, etc. Mas mesmo um cara que é um bom comunicador, muitas vezes ele vai falar para um grupo de pessoas e nesse grupo de pessoas vão ter diferentes interpretações daquilo que eles ouviram. Então não depende só do cara que está falando, depende também de quem escuta, entende? As suas experiências de vida, o jeito que você foi criado, aonde você foi criado, aspectos culturais,
vão fazer você escutar as palavras de outra maneira, de uma maneira diferente do que outra pessoa que viveu uma vida diferente da sua em um lugar diferente de onde você cresceu, entende? É isso que eu quero dizer. É muito difícil se comunicar, por mais que você seja bom nisso. Eu tenho um exemplo prático que me marcou sobre esse tema e que eu queria trazer aqui. Várias vezes eu penso nele para usar de exemplo quando eu vou conversar com alguém sobre esse tema, que é uma coisa rara também, né? Mas uma vez aconteceu um episódio, eu tava na casa da minha sogra e eu tenho um cunhado que namora uma garota e ele já mora com ela, no caso. Ele já tá namorando há alguns anos com essa garota e eles moram juntos. Tô falando garota aqui, que tem a ver, né, cara? É uma mulher já de beirando os seus 30 anos. Enfim, é, uma vez essa minha cunhada, tava junto na casa da minha sogra também. E ela comentou com a minha sogra. Porque assim, fazia pouco tempo que os dois tinham ido morar juntos, né? E aí, essa minha cunhada comentou com a minha sogra. Nossa, hoje eu tô me comunicando pessimamente, hein? Vamos lá, vamos de novo do começo. Eu tenho um cunhado que namora uma mulher, essa minha cunhada, e eles foram morar juntos. Só que nesse meio tempo que eles foram morar juntos, pouco tempo depois, ainda tinha algumas roupas do meu cunhado na casa da minha sogra. É isso que eu devia ter falado antes. E um dia, essa minha cunhada foi na casa da minha sogra e comentou com a minha sogra que, olha, você pode já desfazer das roupas dele, ou doar, ou sei lá, jogar fora. Porque, tipo, eu não lembro qual foi a fala exata dela. Puta merda, tá ruim, hein? Enfim, vamos continuar. Eu não lembro qual foi a fala exata dela, mas foi isso. O importante é isso. Ela disse que a minha sogra já poderia se livrar daquelas roupas do meu cunhado. E aí, a minha sogra foi comentar isso depois com a minha mulher, filha dela, e eu tava perto, e ela comentou assim: olha, a minha nora, né, veio aqui falar que eu já podia me livrar das roupas dele. Eu acho que ela é insegura, eu acho que ela tem medo de que ele volte pra cá, e aí ela prefere que não tenham roupas dele aqui, pra que não tenha o risco dele voltar pra cá. Essa foi a interpretação que a minha sogra fez. Só com a fala da minha cunhada: se livre dessas roupas. A interpretação que eu fiz foi o completo oposto disso. Eu interpretei que a minha cunhada, na verdade, é muito segura e, no fundo, o que ela quis dizer foi: você, minha sogra, não precisa mais ter esperanças, não precisa mais achar que o seu filho vai voltar a morar aqui, porque ele não vai. Agora ele vai ficar comigo. Então você pode desfazer das roupas dele que sobraram aqui. Foi isso que eu interpretei. E foi o extremo oposto da minha sogra. E eu achei isso muito interessante. Porque é um bom exemplo do que eu tô falando aqui hoje, né? É, uma mesma informação vai soar muito diferente para pessoas diferentes. E assim, eu tô dando um exemplo bem bobo, né? De uma coisa boba que não tem muita profundidade. Mas então você imagina, se nesse exemplo já teve tanta divergência de interpretações, você imagina em coisas mais complexas, né? E eu tô falando de política aqui, você vê debates, por exemplo, de política, cara, a humanidade não consegue se comunicar, entendeu? Vai ser tão diferente a interpretação de cada um, visões de mundo, que é impossível chegar em um consenso sobre qualquer coisa. Por mais que existam muitas coisas que são objetivas, né, que não tem muita interpretação, não tem muita discussão a se fazer sobre várias coisas que são objetivas. Mas isso também, para você entender que algumas coisas são objetivas, isso também depende de conhecimento e experiência e até inteligência, né? E se falando de Brasil, eu não sou muito otimista com esse ponto aí, não. Virou moda falar na internet também que o brasileiro tem que ir 83, né? Sempre gira em torno desse número aí, 80 e alguma coisa.
Que, na minha opinião, também é uma modinha bem chata já, porque se todo mundo fala isso, quer dizer que todo mundo é super inteligente, né? Tá todo mundo aí falando que, o QI 83, brasileiro médio é burro, não sei o que tem. Mas todo mundo fala isso, cara. Então cadê os burros, sabe? É muito engraçado isso. Todo mundo se coloca na posição de inteligente, né? Enfim, eu não queria entrar nessa parte. É, Tem uma frase do Metal Gear, trazendo de novo jogos aqui, né? Que acho que já faz um tempinho, semana passada eu não falei disso. O Metal Gear, como eu já falei em outros episódios, o Metal Gear é a minha série de jogos preferida. O Metal Gear 1 do Play 1 em especial é meu jogo preferido, é o jogo da minha vida. Ele tem muitas coisas interessantes. E no Metal Gear 2 tem uma frase que eu gosto muito mesmo, que eu sempre lembro dessa frase em vários contextos. Eu queria muito enfiar essa frase na cabeça de todas as pessoas do mundo. Deixa eu achar ela aqui. Eu tinha separado que, na verdade, é todo um discurso que eu peguei. Eu acho que eu até vou falar ele aqui hoje. Mas essa frase em específico que eu quero falar é essa aqui. Não fique tão obcecado com as palavras. Encontre o significado por trás das palavras e então se decida. Esse então se decida talvez não faria falta se eu retirasse, mas o principal é isso. As palavras não importam no fim das contas. É mais importante você entender o que o cara quis dizer com as palavras que ele usou, sabe? Por exemplo, uma vez eu estava durante o trabalho conversando com os meus colegas de trabalho sobre Resident Evil. E aí eu lembro que em algum momento a conversa ficou meio confusa e dois caras que estavam se conversando, um tava falando dos jogos do Resident Evil e o outro tava falando da série de filmes do Resident Evil. Sabe aqueles com a Mila Jovovich? Sei lá, deve ter tido uns 6 filmes dessa série, não vou lembrar exatamente, mas no meio da conversa, um dos dois falou sobre o Resident Evil 4. Só que um tava falando dos filmes e o outro tava falando dos jogos. E eles não perceberam que cada um tava falando de uma coisa diferente. E aí eu fiquei só olhando aquela conversa e foi engraçado porque um tava falando que o Resident Evil 4 era incrível, deve ser o melhor da série, né, nas palavras dele. E o outro falando que não, foi terrível, o primeiro é o melhor, depois do primeiro só piorou. Então, assim, eu consegui perceber que um tava falando dos jogos e o outro dos filmes, só que eles, os dois, não percebiam. E eu achei isso muito engraçado. E acho que entra um pouco no que eu quis dizer aqui com essa frase do Metal Gear. Mesmo usando as mesmas palavras, a pessoa vai estar falando talvez de coisas diferentes. E não importa a palavra que ela usou. Se você entender o que tá por trás, entendeu? Das palavras, de fato o que o cara quer dizer, além das palavras que ele usou. Acho que um bom exemplo também seria quando você lida com crianças, bebês mesmo, né? Assim, do 0 aos 5 anos ali, que a criança ainda não consegue falar tão bem ainda, e ela usa umas palavras que você sabe que não é bem aquilo que ela deveria estar falando. Você entende o que ela quer dizer, só que ela tá falando de uma maneira errada. Entende? É muito. Eu queria muito que as pessoas entendessem essa frase do Metal Gear, porque acontece tanto mal entendido por aí, né? Eu tava falando de discussões políticas e se as pessoas percebessem isso, que tem coisas por trás das palavras e conseguissem interpretar de fato, né? Interpretação de texto é uma habilidade também que está em falta no Brasil, né? Estatisticamente falando, são poucas as pessoas que conseguem fazer uma interpretação decente. Eu queria que esse episódio de hoje tivesse uma vibe mais positiva. Já parece que eu tô indo pro lado de criticar só. E não é bem isso que eu quero, não. E, no fim das contas, eu também não tô tentando transmitir nenhuma mensagem. No fim das contas, vai acabar como um apelo. Tipo o que eu fiz no episódio passado. Que é assim, analise as coisas com mais calma, né? Pense mais. E de novo, essa frase do Metal Gear.
Não fica obcecado com as palavras que foram usadas numa conversa, num comentário de internet, num discurso. Entenda o significado que aquelas palavras trazem de fato. Acho que isso é importante, acho que isso é uma coisa que está em falta, sabe? No fim das contas, tem muitos fatores a serem considerados, né? Isso que eu falei da educação que você teve, todas as suas experiências de vida. Até eu lembrei agora de um cara que eu não anotei aqui no meu pequeno roteirinho, mas pode ser interessante falar também. Se alguém conhece o Viktor Frankl, que é um cara que foi psicólogo e eu acho que ele era austríaco. E ele esteve dentro dos campos de concentração nazista. E ele é um cara que fala muito sobre sentido da vida, né? Eu nunca li um livro inteiro dele, de fato, mas eu já vi várias informações soltas por aí, porque falaram dele na faculdade, falaram dessa coisa. A abordagem dele na psicologia se chama logoterapia. E ela fala muito sobre isso, de sentido da vida, e então eu fiquei curioso com o tema e fui vendo aí várias coisas na internet. E é muito interessante que ele fala que dentro do campo de concentração, ele conseguiu ver as pessoas encontrando um sentido para a vida, encontrando quase que uma alegria de viver, sabe? Então, por que eu tô falando disso, cara? Porque eu falei de experiências de vida e tal, e eu acabei entrando nisso. Talvez não bate tanto com o tema, mas eu achei interessante lembrar. Não, mas se pensar, bate sim, porque falando sobre perspectiva. A perspectiva que as pessoas encontraram dentro do campo de concentração foi um ângulo diferente de se olhar para a vida que elas talvez não tinham fora do campo de concentração. Entende? Acho que tem um exemplo do Metal Gear. Eu fiquei pensando muito sobre esse exemplo. Sempre que eu penso na minha criação de conteúdos, eu penso nesse exemplo que eu vou dar agora e eu penso que um dia eu vou querer falar sobre esse tema. E eu não achei que eu ia falar sobre isso hoje, mas eu acho que vai acabar se encaixando melhor do que eu esperava. Tem uma cena no Metal Gear 1 que, antes de falar sobre a cena, um pequeno contexto. Eu joguei o Metal Gear 1 quando eu era muito criança. Eu não entendia nada, não tinha nem a capacidade para entender. Eu fui aprendendo inglês com esse jogo, fui tentando entender, mas aquela capacidade de uma criança de interpretar as coisas, de entender é uma história densa, né? Enfim, eu entendi pouco. E aí os anos foram se passando, eu joguei o Metal Gear 2 um pouco mais velho, e aí eu já entendi melhor as coisas e eu adorei, né, o Metal Gear 2, a história dele, o personagem principal, o Snake, em especial. Eu gostei demais daquele cara, do jeito que ele encarava as coisas. Essa frase que eu falei sobre não ficar obcecado com as palavras é dele, inclusive. E aí, por ter jogado o 2 muitos anos depois que eu já era mais velho e ter adorado, eu fui querer jogar o primeiro de novo pra lembrar como era o jogo, pra conhecer melhor a história e entender melhor dessa vez, né? E aí eu já fui com uma visão que eu tinha do Snake do Metal Gear 2, que ele era um cara frio, né? Ele era um cara frio e pragmático, metódico, sabe? E ele fala as coisas assim, ele não tem medo de ofender as pessoas, ele fala o que ele tá pensando. E aí eu fui já, então, esperando isso dele. E aí tem uma cena já no começo do jogo que você tá rastejando pelos dutos de ventilação assim. Esse jogo se passa no Alasca. Isso é uma informação importante porque é um ambiente então muito frio, extremo e tal. E aí você tem que invadir e se infiltrar em uma base dos inimigos. E já no começo do jogo, quando você vai se infiltrar na base, você entra em uns dutos de ventilação. E aí tem uns ratinhos correndo nesses dutos de ventilação. E nesse momento, um cara que era o seu chefe, o seu mestre, que ensinou o Snake a ser quem ele é, o soldado que ele é e tal, ele te liga no comunicador e começa a conversar com você e ele fala sobre esses ratinhos. E aí ele começa a falar da maneira que esses ratos sobrevivem naquele ambiente extremo do Alasca.
E fala sobre. Como é que eu vou dizer? Fala como os ratos sobrevivem, né? Fala sobre o comportamento dos ratos, como eles fazem com os filhotes, como eles conseguem abrigo, como eles conseguem comer, várias coisas desse tipo. E aí eu, que já era um pouco mais velho, mas sei lá, um pouco eu tinha 14 anos ou menos, que apesar de eu já ter um entendimento melhor do que o de uma criança, eu ainda não tinha tanta maturidade assim. E aí eu, com aquela visão que eu tinha do Snake, de que ele era um cara frio e que xingava os outros sem muito receio, né? Eu tava esperando que ele ia falar, dar uma xingada nesse mestre aí, de tipo, cara, o que você tá me falando de rato? Eu tô aqui tentando invadir uma base pra impedir uma conspiração nuclear, né, tal. Uma coisa importante, você vai me falar de rato. Eu tava com essa visão. E aí, a reação que o Snake tem, na verdade, é completamente diferente. Ele fala assim: poxa, eu tenho muito a aprender com esses bichinhos, né? Ele escutou assim com o maior interesse o que o mestre estava falando e percebeu que tinha muito com que aprender com esses bichinhos, porque eles sobrevivem naquele ambiente extremo e eles têm estratégias interessantes para isso, né? E você vê os ângulos diferentes que você pode olhar para uma mesma história. E eu ali, na minha arrogância, né, juvenil, achando que o cara tava só perdendo meu tempo, gastando meu tempo com historinhas de ratinhos. E o cara que é o soldado experiente de fato ali no jogo, ele viu isso com a maior humildade numa posição de aluno, né? Na posição de quem, poxa, eu tenho algo a aprender com isso aí. E desde esse dia eu falei, tá vendo? A gente pode sim tirar ensinamentos importantes de onde a gente menos espera, né? Porque eu não esperava nada disso. Eu achei que era só uma historinha bobinha sobre ratos que por algum motivo o cara foi querer falar no meio de uma missão importante, mas não. Tinha ensinamentos importantes nessa história. Eu achei bem interessante isso. Eu não vou saber passar tão bem o que o cara falou sobre os ratos, eu não decorei essa parte, mas o importante é a moral da história, né? Então, assim, cara, assim como eu fiz um apelo no episódio passado para as pessoas não se meterem em brigas vãs, né? Acho que nesse eu faço esse apelo também. Tenta olhar para as coisas de ângulos diferentes. Pega uma coisa que você já tem uma opinião pré-concebida e olha para aquela opinião, tenta olhar, né? Para aquela opinião, para aquele assunto, para aquele objeto, de um ponto de vista totalmente diferente, talvez de um ponto de vista que você discorda. Se coloca na posição de um cara que você discorda completamente e tenta entender o que aquele cara enxerga. Faz esse exercício. Eu não acho que a gente consegue de fato fazer isso 100%. A gente sempre vai estar enviesado, né? Sempre vai ter ali os nossos pensamentos internos interferindo, mas tenta fazer isso. Você não vai chegar no 100%, mas você chega em alguma porcentagem boa que vai ser melhor do que o zero, entendeu? Não fica fechado só em coisas pré-concebidas, não, cara. Tenta pensar mais. E, como eu falei, eu tô agora falando isso como um apelo, só que isso também serve de lembrete pra mim, né? Que é muito fácil a gente se esquecer disso. A gente se esquecer que tem pontos de vista diferentes e que é possível olhar para uma mesma situação, interpretar ela de uma maneira totalmente diferente. Acho que foi bom eu ter falado do Viktor Frankl aqui hoje, inclusive, por causa disso. É, você consegue imaginar o que é viver num campo de concentração? Tipo assim, hoje a gente tem uma vida bem confortável, né? Por tecnologia. Queira ou não queira, a gente vive num país que tem uma liberdade muito maior do que de outros países por aí que você não pode nem criticar o governo, por exemplo. Aqui a gente pode, né? Por mais que tenha censura, e muita gente vai discordar do que eu tô falando, você ainda tem um grau de liberdade muito bom, comparado com países realmente autoritários e violentos, né? Então, assim, você consegue imaginar o que é viver num campo de concentração, o sofrimento, a falta de liberdade, né? É completamente diferente do que a gente vive. E agora imagina que muitas dessas pessoas que passaram por isso, passaram por essa situação, que provavelmente você está imaginando que é uma coisa infernal, completamente infernal, sem ponto positivo nenhum. Imagina que as pessoas conseguiram encontrar sentido para a vida ali dentro.
conseguiram olhar para a vida de uma maneira até otimista naquela situação. É uma coisa incrível, né? Então, assim, é possível enxergar as coisas de uma maneira diferente da que você já enxerga. Existe um ponto de vista que você ainda não conhece, mas ele existe. Isso é um ponto legal que eu gostei de chegar aqui. Não é só porque você não conhece uma coisa que ela não existe. É muito interessante isso. Então, acho que complementando o episódio da semana passada, eu queria fazer esse apelo para hoje, né? Vamos ter mais paciência, mais serenidade, mais racionalidade e tentar enxergar esses ângulos diferentes, né? Para as coisas da vida. Não é fácil, mas é possível. Enfim, cara, acho que hoje eu vou conseguir fazer o episódio um pouquinho mais curto. Eu tenho terminado os últimos episódios com música, falando sobre músicas, né? Eu nunca ponho uma música aqui de fato, mas falando sobre música. E em vez de fazer isso nesse episódio, eu vou fazer algo diferente, porque eu não tenho escutado nada de novo. A única coisa que eu quero fazer sobre música, antes de terminar, é que semana passada eu tava falando da Merami. Hoje, se fosse para eu falar de música, eu falaria de novo, porque eu tenho escutado bastante. Só que semana passada eu não falei de uma música que eu tenho escutado muito. E eu quero fazer justiça para essa música aqui hoje, que é a Sleeping Forest, que inclusive é da banda que eu recomendei na semana passada, que é a Foreground Eclipse. Então procurem aí, Sleeping Forest do Foreground Eclipse, que é cantada pela vocalista Merami, ou Merami Pop, como ela usa o nome em alguns lugares aí. Enfim, para terminar então hoje de um jeito diferente, já que eu falei da frase do Metal Gear, do Snake, em vez de eu ficar só na frase, eu acho que eu quero terminar falando o discursinho dele do final do jogo, que tem essa frase que eu citei antes. Então, ele é o seguinte, deixa eu abrir aqui. Pronto. Ninguém realmente sabe quem ou o que é. Realidade absoluta é algo que não existe. A maioria das coisas que dizem ser reais é na verdade ficção. O que você pensa que você vê só é tão real quanto o seu cérebro diz que é. Então, no que eu devo acreditar? Que rastros eu posso deixar para trás? Nós podemos dizer para as pessoas terem fé, dizer no que nós tivemos fé, o que nós achamos importante o suficiente para lutar por aquilo. Não é sobre você estar certo ou errado, mas o que decidirá o futuro é o tanto de fé que você estava disposto a depositar naquilo. Não fique tão obcecado com as palavras. Encontre o significado por trás das palavras e então se decida. Você pode encontrar o seu próprio nome e o seu próprio futuro. E o que quer que você escolha, esse será você. Talvez você não tenha tido muita liberdade até hoje e tenha vivido de acordo com os que os outros esperavam de você. Mas tudo que você sentiu durante todo esse tempo, tudo que você pensou, foi verdadeiramente seu. E o que você vai decidir fazer com isso é uma escolha sua. Você pode começar de novo, um novo nome, novas memórias. Pode escolher o seu próprio legado. E é isso aí. A gente se vê num próximo episódio. Obrigado para quem ouviu e tchau, tchau.